Boa tarde, pessoal, tudo bem? Graça e paz da parte do Senhor a todos. Vamos meditar um pouco hoje na palavra? A palavra que Deus colocou no meu coração hoje é: arrume seus portões, renove sua fé. Essa passagem é no início do reinado do rei Ezequias. Está em 2 Crônicas, no capítulo 29. Ele assumiu o trono com 25 anos de idade. A primeira atitude dele enquanto rei de Judá foi a seguinte: ele mandou reconstruir os portões. Reuniu os levitas e os sacerdotes e disse para eles o seguinte: não é exatamente assim que está na Bíblia, tá, pessoal? Mas é isso que quer dizer, vou parafrasear um pouco aqui. Ele chegou para eles e disse assim: olha, pessoal, está na hora de nós voltarmos ao Senhor. Está na hora de nós arrumarmos o que nós fizemos de errado. Está na hora de nós arrumarmos nossos portões. Ou seja, fortalecermos nossas almas. Voltarmos ao Senhor. Gente, ultimamente, tudo que a gente vem vendo na mídia, tudo que a gente vem vendo em qualquer lugar que a gente olha, a gente só ouve falar sobre coronavírus, sobre mortes, sobre perigos, sobre desgraça, sobre desemprego, sobre dor. E isso acaba deixando as pessoas incrédulas. Elas começam a ser paralisadas pelo medo. Até nós mesmos, próprios cristãos, conhecedores da palavra, às vezes acabamos nos paralisando e pensando assim: nossa, para onde que nós vamos agora? Onde que nós vamos parar? Nós vamos ser forçados a um próximo... Se as coisas continuarem caminhando do jeito que estão, os nossos governantes vão acabar decretando o fechamento de tudo novamente. E isso acaba gerando medo, gerando pânico na população, e a população não sabe mais para onde vai. É muito difícil tudo isso, mas a gente não pode se deixar ser paralisado pelo medo, tá? E a gente tem que tomar posse do que a palavra diz a esse respeito. Como é que a gente não se deixa ser paralisado pelo medo? A palavra, gente, é como tocha de fogo. A Bíblia é como tocha de fogo. A Bíblia é luz na vida do cristão. A Bíblia é luz na vida do ser humano. E eu vou dizer para vocês qual é o poder que a Bíblia tem nesse momento. Se a gente pegar o livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 18, lá é muito claro quando diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que é desligado na terra é desligado no céu também. O que quer dizer isso? Nós temos o poder sobre esse mundo. Foi-nos dado autoridade sobre tudo que há nesse mundo, até inclusive para pisar na cabeça do diabo. Lá em em Marcos, final do livro de Marcos, diz muito claro isso. Então, gente, não se deixe paralisar pelo medo, não se deixe paralisar pelas circunstâncias, não deixe que a lamparina que existe dentro de você, que é a sua fé, que o fogo que existe dentro de você, que é a sua fé, se apague. Acredite que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, se a gente começar a alimentar a pandemia, alimentar medo, alimentar pânico, alimentar dor, alimentar morte, alimentar coisas que vão enfraquecer o nosso coração e a nossa fé, obrigatoriamente as coisas vão se encaminhar de uma maneira que não nos agrada. A gente tem que tomar consciência, pessoal, que a gente é o que a gente declara, que a gente recebe do mundo, o que a gente dá para ele.
Nós, enquanto cristãos, somos luz do mundo e sal da terra. Ou seja, nós somos exemplo para este mundo. Nós somos aquelas pessoas que têm capacidade de dizer para os outros: ei, calma, esse mundo aqui é regido por Deus. Ele fez esse mundo. Ele criou esse mundo. E a hora que Ele quiser, Ele vai sarar a terra. É para a gente não gerar pânico. Não deixar o pânico se instaurar. E divulgar as boas novas. Divulgar a bondade e a misericórdia de Deus na vida de todos nós. Né? Creia no milagre, pessoal. Busque o milagre. Acredite no milagre e ele se materializará na sua vida. Bom, João, como que você está dizendo isso? Por que você está dizendo isso? Porque eu tenho nuvens de testemunhos na minha vida, pessoal. Eu tenho experiências com Deus e Ele já me mostrou que isso é possível. Faz uns 2, 3 anos atrás, vamos colocar 2 anos para mim não exagerar. O meu sogro sofreu um acidente no Ceará. Trabalhava numa serralheria, caiu e quebrou o fêmur. Ficou alguns dias na enfermaria, esperneando de dor, porque os medicamentos não eram suficientes para que a dor dele fosse debelada, e ele estava com o fêmur quebrado, precisava fazer exames, raio-x e coisas do gênero para poder fazer a sua cirurgia. E eu sei como é que é o sistema de saúde do Brasil aqui, é tudo muito complicado. Para quem não tem dinheiro é tudo muito difícil. Ainda mais numa situação daquela, onde ele não tinha ninguém por ele. Saiu de Itapajé, onde ele morava, e foi para onde ele mora, e foi para Fortaleza, a 300 quilômetros da casa dele, para ser atendido. Ficou dias lá. A minha sogra ligou para minha mulher para contar sobre essa história, para dizer o que estava acontecendo. E aquilo calou fundo no meu coração, sabe? Porque eu sei a história que ele tem, eu sei a dificuldade que ele passou para sustentar os filhos dele como agricultor, como pessoa de trabalho simples, aquela pessoa que é exemplo para todo mundo, mas tem uma história de vida muito difícil, sempre carregando terra embaixo das unhas. E eu fiquei muito consternado com aquilo, muito triste com aquilo tudo. E certo dia de manhã, eu comentei com um amigo meu que na época trabalhava no centro de Florianópolis, ali onde eu trabalho, bem na frente do ponto de venda que eu tenho, tinha uma loja. Ele era gerente daquela loja. E a gente acabou criando uma amizade muito grande. Hoje ele é um dos irmãos que a vida me deu, o Alexandre. E eu disse para ele o seguinte: Xande, se eu tivesse condições, se eu tivesse dinheiro agora, eu sairia daqui agora, pegaria minhas coisas e iria para lá defender ele e brigar por ele. Ia para lá, ia fazer matéria televisiva, ia chamar todo mundo, ia incomodar todo mundo e não ia me conformar enquanto alguém não desse um jeito de ajudar aquele homem, porque ele não merecia sofrer daquela maneira. Né? Aí, gente, falei várias coisas para ele, contei um pouco da história que eu sabia, elogiei o seu Mozart pela coragem que ele teve por assumir uma mulher que é a minha sogra, né, com 5 filhos, né, e ajudou a terminar de criar alguns deles.
A minha cunhada mais nova, ele criou praticamente. Ele pegou ela pequena, né? E independente disso, ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com um coração ótimo, que não sabe o que fazer para te agradar quando possível. E aquilo doeu muito no meu coração, sabe? E eu literalmente me indignei. Eu disse: não aceito, não creio, não é justo. Se eu tivesse nem que eu tenha que pegar minhas coisas e gastar um dinheiro que eu não tenho para ir lá até o Ceará para defender ele, ele não vai ficar assim. Aí entra o testemunho que eu queria dar para vocês hoje, pessoal. Deus é maravilhoso. Ele viu a minha indignação, ele viu a dor que tinha no meu coração, ele viu a minha intenção, ele já sabia o que eu queria fazer, mas que eu não tinha condições, eu não tinha dinheiro naquele momento para que eu fosse até lá para poder ajudá-lo, né? O que aconteceu? 3 dias depois, ou 2 dias, não lembro exatamente quanto, né? Chegaram para ele lá, disse assim: seu Mozart, o senhor tem uma pessoa em Florianópolis, o nome dele é João Felipe, que gosta muito do senhor. E ele ligou para cá e pediu que nós olhássemos o seu caso com mais carinho, que nós intercedêssemos por você, que nós tentássemos ajudá-lo, para que o senhor não passasse por todo esse sofrimento. E logo em seguida ele foi operado depois daquilo. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, vocês acham que eu liguei para lá? Vocês acham que eu falei com o médico? Vocês acham que eu intercedi por ele de alguma maneira? Não. Não fiz nada, não liguei para o médico, não conheço o médico, não sei o nome dele, não sei da onde ele veio, nunca o vi mais magro. Mas Deus intercedeu pelo meu sogro naquele momento. Deus fez com que falassem com ele, com o médico dele, intercedessem por ele, né? Mandou um anjo para conversar com aquele médico e fez com que as coisas se desamarrassem. Inconscientemente, pessoal, o que eu fiz? Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E tudo que é desligado na terra é desligado no céu também. Inconscientemente, quando eu falei sobre tudo isso, quando eu mostrei a minha indignação, quando eu mostrei o carinho que eu tinha por ele, quando eu falei, quando eu verbalizei a pessoa que ele era, junto com o meu amigo Alexandre, que foi o canal por onde eu pude contar essa história, né? Deus simplesmente se inclinou e ouviu o meu clamor e disse assim: eu vou ajudar. Ele tem razão, esse senhor não merece. Ele não vai mais sofrer porque eu não vou deixar. Eu conheço as aflições de cada um que me segue. Eu conheço as aflições de cada um que acredita em mim. Eu conheço as aflições de cada um que me adora. E quando eu sei que ele não pode agir, ou seja, que eu não poderia fazer nada, está na hora de eu fazer por ele. Sabe? Gente, 3 dias depois, ele já estava operado, com um processo de recuperação começando em um quarto. Até o momento que falaram para mim, ele estava numa maca, completamente desconfortável, numa enfermaria. Aí quando a gente se indigna, quando a gente bota a cara no pó, quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, ou a gente não precisa fazer nada disso, às vezes a gente vai lá e simplesmente declara, libera o que sente, fala.
e diz qual é a necessidade que nós temos para Deus. E Deus vai lá e realiza. Qual é a necessidade que você tem hoje? Qual é o medo que você tem hoje? Qual é a dor que te acompanha? O que está impossível na sua vida? O que você não consegue fazer por sua própria força? Não se desespere não, amado. Coloque a sua impossibilidade nas mãos do Senhor, porque o que você não conseguir fazer, Deus fará por você. Nós servimos a um Deus que é um Deus do impossível. Nós servimos a um Deus que fez um cara de 100 anos de idade ter um filho com uma mulher que já tinha 99, ou ao contrário, que é Sara e Abraão. Né? Deus fez um menino que tinha tudo para ser morto, ser levantado como príncipe, ser tratado pelo rei, ser ensinado pelo rei para se tornar o libertador de um povo. Deus fez uma mulher estéril, como Ana, gerar filhos, e ela deu à luz ao primeiro filho dela, que foi Samuel, quando ela se sentiu envergonhada por Penina, porque ela era achacada por não ter filhos, por ser seca. Um dia ela foi ao templo e botou sua cara no pó, chorou e clamou a Deus, mas ela não pediu um filho para ela. Sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? A primeira coisa que Ana fez é: Senhor, se o Senhor me der a graça de ter um filho, eu oferecerei ele ao Senhor, e ele servirá no templo como seu servo. Gente, você teria coragem de fazer isso? Pegar o seu único filho, aquele que você sempre quis ter, aquilo que você mais ama, aquilo que é mais precioso para você, e oferecer a Deus? Não, né? Provavelmente não. Pela nossa raiz humana, nós não teríamos coragem de fazer isso, porque nós somos egoístas. Né? Mas pessoas como Abraão, pessoas como Moisés, pessoas como Ana, são escolhidas por Deus para que milagres se manifestem na vida da gente e na vida deles, para que esses milagres que eu conto que aconteceram há milhares de anos atrás sirvam de testemunho e sirvam de combustível para que a lamparina da nossa fé não se acabe, para que o nosso portão, para que a nossa fortaleza, para que a nossa armadura, que seria a fé em Jesus, ela não se esfrie. Gente, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, que nós temos capacidade para fazer o que quisermos, e nós não temos o direito de andar pelo mundo com cara de prejuízo. Que existem crentes hoje na igreja que têm mais medo do diabo do que fé em Cristo, sabe? Que não pode ver qualquer coisa que já acha que isso é coisa do diabo, tá me castigando. Gente, calma, as dificuldades que nós temos na nossa vida são coisas necessárias para que a gente tenha um crescimento, para que a gente tenha experiência com Deus. Tudo que acontece na nossa vida é da vontade do Pai. E tenham certeza de uma coisa: tudo que acontece na sua vida é para o seu melhor. Tudo que Deus faz é para que você tenha experiências com Ele, para que você tenha testemunhos com Ele, para que você tenha intimidade com Ele, para que você aceite
a Jesus como seu Senhor e Salvador e Consumador da boa obra na sua vida. Mais uma vez eu vou dizer, pessoal, como eu estava falando aqui no início, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é tocha, a palavra de Deus é o norte e ela clareia os seus caminhos. Cara, quando você não souber mais para onde ir, quando você não souber mais o que fazer, quando você não souber mais como agir, pare tudo, dobre seu joelho, olhe para cima e diga o seguinte: Pai, eu consegui ir até aqui. A partir daqui eu não tenho mais força. Faça por mim. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E a história do meu sogro comprova isso. Mais uma vez eu vou repetir, pessoal. Eu não liguei para ninguém, eu não intercedi por ninguém, eu não falei com ninguém, quer dizer, eu não falei com ninguém humano, né? Eu falei diretamente com o Pai sobre o que eu queria, sobre o que eu precisava e sobre o desejo que eu tinha no meu coração de ajudar aquela pessoa. Mas só que naquele momento isso era impossível para mim. É nesse momento que Deus age, quando é impossível para você, quando você não tem mais força, quando você está com a cara no chão, quando você está reduzido a pó. Ele vai e te reconstrói, ele vai e te faz nova criatura quando você está derretido no altar dele, com o coração contrito. Aí o milagre se manifesta. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Você tem poder em oração, você tem intimidade em oração, você tem livre acesso ao coração do Pai quando você fecha a porta do seu quarto para orar. Então, pare de se sentir vítima de tudo, pare de se sentir desgraçado no mundo, pare de ser refém das circunstâncias, baixe a sua cabeça e ore, vá para a intimidade do seu quarto e busque, porque o que você não conseguir fazer, Deus fará por você. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Que Deus abençoe, paz e graça na vida de todos. Pai, eu agradeço por esse momento, eu agradeço por essa oportunidade, eu agradeço por poder estar falando com meus irmãos sobre a Tua palavra e sobre a Tua misericórdia. E peço, Senhor, que o Senhor mande um anjo na casa de cada um que está ouvindo esse vídeo, que vai ouvir